Tá, Fernando Praz não pode, beleza. Como Sim. muita gente tá sugerindo aqui. Ok, vamos trocar Fernando Praz. Coloca quem? Diogo Silva ou Richard. Tá. Só tem essas duas opções. Tá, vamos lá. Diogo Silva ou Richard? E aí eu pergunto, acho que a gente entra no cerne da questão. São goleiros de Série A? Estão preparados para assumir a bronca? Tomariam a mesma corneta que o Fernando tá tomando. O Richard chegou com muita expectativa, depois de 2 anos muito bons no Paraná Clube. Ainda tinha aquela história da base, né? Que era a mesma base que o Everson teve, foi a base do São Paulo. O Richard ainda teve, na verdade, mais destaque na base do São Paulo do que o próprio Everson. Foi campeão como titular de Taça São Paulo. Sim. E tudo, né? Se a gente levar em consideração, o Everton foi caindo confiança, enquanto o Richard estava no Paraná. O Richard Até teve no isso São João, faz uma jogou times diferença. melhores. Eu tô falando que na própria base do São Paulo, o Richard era mais valorizado do que foi o Everson. Né? Era visto como mais promissor. O negócio que aconteceu na base do São Paulo, para goleiro, que aconteceu na base do Grêmio, por exemplo, e de outros clubes que o goleiro titular ficou durante muitos anos, no caso o Rogério Ceni. O cara batia idade profissional, Tem que sair. tinha o titular absoluto, dono da posição, tinha o reserva fixo do São Paulo, durante muito tempo foi o Roger, depois foi o Bosco. A vaga de terceiro goleiro é que ficava sambando. Aí o cara ficava às vezes sem mercado, porque já tinha um cara que subiu do profissional 3 anos antes dele, que ficava como terceiro goleiro. Então, o Fernando Praz sofreu isso na base dele, no Grêmio. Quando ele sobe pro profissional, tinha o Danley, que era dono da posição, tinha o Eduardo Martini como reserva imediato. O Danley ficou, o Murilo, que foi goleiro, foi pro Fluminense, porque também não conseguia espaço, foi titular do Fluminense no começo dos anos 2000. Todo mundo que subia saía, porque não ia jogar no Grêmio. No São Paulo aconteceu muito isso. Só que o começo do Richard, ainda vinha a lembrança do Everson também, foi ruim. Ele cometeu, eu lembro do jogo contra o Central de Caruaru na Copa do Brasil, que ele falha, ele comete alguns erros. Estava visivelmente nervoso em campo, né? E aí depois ele tem a lesão. Foi o único jogo dele como titular na Série A do ano passado. O Anderson coloca ele contra o Grêmio e ele comete alguns erros naquele jogo. Muitas vezes porque ele já parece que já tinha sentido a lesão e não saiu. Tava ele querendo sai no intervalo. verdade. E o Diogo Silva passa longe de ser unanimidade. Agora, fazendo o advogado do diabo, teve falhas do Fernando Praz que se fosse do Diogo Silva, o mundo tinha caído muito antes. O peso do Fernando Praz deu a ele um astro pro torcedor reclamar que o Diogo Silva não teria. Do ano passado do Diogo Silva também foi cheia de altos e baixos, mas eu concordo com você, cara, ele não cometeu os erros que alguns dos erros que o Fernando Praz cometeu, não. Se tivesse cometido, ele não tinha terminado a temporada não. Ele o grande defeito comuns. do jogo era a bola cruzada, por exemplo, aquele gol do Atlético Paranaense. A bola dentro da pequena área, ele tá esperando o que acontecia e o Ceará tomou alguns gols bem dessa forma. Mas assim, o lastro que o nome Fernando Praz deu a ele, não vou dizer passada de pano talvez, mas assim, É respaldo, né? um respaldo que o Diogo não teria. O respaldo que na hora que Não teria. Agora o legado do Fernando... E a experiência faz com que ele se recupere dentro do jogo, né? O cara tava falando do jogo que ele toma um gol ridículo, na verdade. Não é comum para um goleiro, principalmente do nível dele. E depois ele faz algumas defesas no mesmo jogo. Ele tem essa questão que a experiência lhe dá, que talvez outros goleiros não teriam essa possibilidade, né? Um Richard se mostrou, logo depois das primeiras falhas, já totalmente nervoso para a continuidade na equipe do Ceará. Acho que o Diogo também lidou bem com algumas falhas que teve, não teve tantas falhas assim, mas essa questão da bola cruzada na área, acho que era o grande problema do Diogo no Ceará no passado. Então são os dois que o Ceará tem hoje à disposição, o Fernando e o Diogo. Em relação ao Fernando ainda, Jussi, eu acho que ele percebeu já essa situação dele não ser o goleiro que ele foi a carreira inteira. Porque no início do ano ele não falava de se aposentar no final. E agora, pelo meio, ele já tem dado algumas dicas. A última vez que eu vou jogar no Allianz Parque, eu quero deixar o Ceará na Série A como eu peguei. São dicas de quem um cara que não jogou deve do se nível manter. dele, ele deve ter uma autocrítica danada. Certamente. Sim, o cara sim. que teve a carreira que ele teve, ele sabe que não tá vivendo o grande momento da vida dele. Ele sabe. O cara sente. Não é possível, né? Até um atleta como ele é, sem grande histórico de lesões, sempre muito regular nos clubes que jogou, ele sabe que ele não vive o momento que teve no Palmeiras e no Vasco, por exemplo. Com certeza. Eu ainda vou mais longe, eu me lembro do Fernando Praz jogando no Curitiba, jogando muito, depois ele vai jogar em Portugal. Então ele sabe, que ele sente, né? Agora, eu acho que é aquela coisa, sabe, José? A não ser que aconteça uma hecatombe, é ele que vai terminar o ano mesmo. Também acredito que ele termina o ano.
E Até porque ele tem que dos ter três eu confiança. ainda até apoio o Guto, se ele definir, para que termine o ano com o Fernando Praz. Você no momento baixo tira um dos líderes do elenco, pode causar um problema interno de descontrole. Sim, de, já de perdeu o ali- Rafael De Sobis. ninguém achar que ninguém tem nada seguro ali, pode criar um clima adverso.